Você certamente já ouviu falar que nós conseguimos acessar apenas 10% da nossa capacidade cerebral. Se seguirmos esse pensamento, é impressionante pensar que esses mesmos 10% foram capazes de criar carros, celulares, arranha-céus e até mesmo levar o homem à Lua. Já pensou então como seria se você pudesse acessar 100% do seu potencial cerebral? Você pode. E eu vou te mostrar o caminho. Eu sou Rodrigo Aquino e você está no Ativamente. O mito do uso de 10% do cérebro é uma lenda urbana que afirma que só se utiliza 1/10 da capacidade do cérebro, de modo que grande parte dele fica inativa. Segundo a crença popular, se todo o cérebro fosse utilizado, o indivíduo desfrutaria de habilidades sobrenaturais. Alguns argumentam até mesmo que a porção inativa do cérebro esconde funções psicocinéticas e psíquicas, além da possibilidade de percepção extrasensorial. Embora ainda não se conheça o funcionamento de todo o cérebro, já se sabe que todas as suas regiões são ativas e que a crença de grande parte do cérebro ser inutilizado não tem base científica. Porém, há muito tempo atrás, um estudo do cérebro revelou um fato muito importante que pode ter sido a base para o surgimento dessa lenda urbana. O estudo revelou que apenas 10% do nosso cérebro é composto por neurônios, enquanto 90% das células do cérebro são apenas tecido de conexão e apoio entre os neurônios. Esse tipo específico de célula é chamado de célula glial. Durante décadas, acreditava-se que os neurônios eram a estrutura principal do funcionamento do cérebro e que as células gliais elas estavam ali só dando um certo suporte físico no cérebro. Mas nos últimos anos, os estudos vêm mostrando que essas células são extremamente importantes na funcionalidade do nosso sistema neural. Portanto, os cientistas afirmam que você tem acesso a 100% da sua função neural todo o tempo. Aí você vai me falar, tá bom, Rodrigo, então você só colocou esse título aí para eu clicar no vídeo e descobrir que eu já uso todo o potencial do meu cérebro? Calma, é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Na maior parte do tempo, você não está usando 100% do potencial da sua mente. Teorias científicas sugerem que durante o dia a dia ocorre uma oscilação entre um fenômeno chamado Brain Dominance, que em português significa dominância cerebral. Esse fenômeno se dá quando um dos hemisférios do cérebro exerce uma dominância sobre o outro. Até hoje, já se sabe que o hemisfério esquerdo do cérebro é responsável pelo pensamento lógico, verbal e as percepções de detalhes, enquanto o direito é relacionado ao lado visual, emocional, intuitivo e holístico. Acontece que todas essas características são extremamente importantes para a compreensão do mundo ao nosso redor. E a nossa vida cotidiana ela se torna tão abstrata e complicada porque na maior parte do tempo nós estamos oscilando entre um ou outro hemisfério. Se você se depara com alguma situação que precisa ser solucionada e a enxerga apenas com o hemisfério esquerdo do cérebro, as informações lógicas podem fazer todo sentido, mas não existe um componente emocional envolvido. Não existe aquela intuição da atitude certa a se tomar. E da mesma forma, se você encara a situação com o lado direito do cérebro, você se torna emocionalmente ligado ao fato, mas a lógica simplesmente deixa de existir. Isso é muito comum naquele tipo de relacionamento cego em que você tem certeza absoluta que aquilo vai dar certo, enquanto todas as pessoas em torno de você enxergam que você vai acabar se frustrando. Por outro lado, se você puder fazer os dois hemisférios do cérebro trabalharem juntos, em harmonia, coisas incríveis podem acontecer na sua vida. Porque você vai estar explorando o seu potencial lógico e emocional ao mesmo tempo. E isso, obviamente, abre uma janela para um super aprendizado e uma execução extremamente precisa de tarefas. Mas além disso, você estará provocando uma expansão de consciência a respeito das pessoas ao seu redor, trabalho, ambiente, e isso, consequentemente, aumenta a sua habilidade de controlar a própria vida e levá-la para caminhos que você deseja. Aí você me pergunta, mas Rodrigo, será que isso é possível? E se for possível, quantos anos de prática eu vou levar para conseguir? Na verdade, a solução é muito mais simples do que você imagina. Para qualquer pessoa interessada no assunto, não é uma novidade dizer que a minha mão direita é controlada pelo hemisfério esquerdo do cérebro e que a minha mão esquerda é controlada pelo hemisfério direito.
Mas eu tenho uma informação interessante para te passar a respeito disso. No momento em que uma das mãos cruza a linha do meio do meu corpo, o outro hemisfério do cérebro começa a se envolver no controle da mão simultaneamente. Porque agora a mão está no território do outro lado também. Então, quando você cruza os seus braços ou as pernas, o que você está fazendo é forçando os dois hemisférios do seu cérebro a trabalharem juntos, em harmonia. Com esse simples movimento, você está abrindo uma janela imensa de oportunidades na sua vida. A posição de lótus na meditação não é apenas uma forma de se sentar. É uma posição que, com as pernas cruzadas, ocorre um alinhamento da coluna, diminui a circulação sanguínea e ainda ativa os dois hemisférios do cérebro. E este é um dos grandes motivos para essa prática ser tão poderosa. Para que você enxergue o poder disso, eu vou te fazer um desafio. Pegue qualquer livro que a leitura não seja nem muito fácil, nem muito difícil, e leia 2 capítulos. Você vai ler um capítulo do livro sem cruzar nenhuma parte do corpo, e assim que acabar de ler, você vai escrever em uma folha de papel aí um resumo sobre tudo que você aprendeu naquela leitura. E depois, leia outro capítulo com as pernas cruzadas e faça o resumo também. Você vai instantaneamente notar a diferença que ocorrerá na sua habilidade de compreender as mensagens do livro. Esse foi o primeiro conteúdo aqui do canal Ativamente, e se você tem interesse em exercer um domínio sobre a sua vida e os seus resultados, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Ativamente. Domine a sua mente, domine a sua vida.